Ao vivo. Ao vivo significa, bom, eles chegaram, estão aí. E eu realmente fico feliz, mas é o nosso quinto encontro. Eu começo também a sentir o peso da responsabilidade. Sim, é verdade. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Muitos de vocês estão sendo fiéis desde a primeira live. Então estão ouvindo a minha história, me ouviram falar sobre a importância do tom que o corpo fala, o que o teatro nos pode ensinar. E, claro que cada vez mais eu sinto, então, o peso dessa responsabilidade de poder continuar, quer através da minha história, quer em função desses tópicos que são importantes para quem procura falar bem. Lembro sempre que a live é uma live curta, 15 minutos, eu procuro manter isso, em que desde a primeira eu comentei, olha, para eu apresentar as minhas credenciais, na verdade, para que vocês me conheçam melhor e saibam, então, desse meu diferencial no curso, né, que além de oratória tem o teatro. Então, a oratória e a sua técnica nos ajuda. Daqui no dia 17 iremos ter um aulão em que todos vocês estão convidados para assistir aí já uma aula de verdade e depois o curso do dia 22 ao dia 25. Tem Reparem, assim como Jesus foi para o deserto, também a ação aqui se situa no deserto, né? O Saint-Exupéry tem um problema, né, uma pana no avião, e é no deserto. E é muitas vezes aí onde a gente parece que não tem mais nada, e como é que vamos fazer? Que vamos dentro de nós e descobrimos então que dali da areia pode jorrar, e jorram mananciais incríveis que nós temos cá dentro, não é? O curso A Arte de Falar Bem busca justamente esses mananciais que você tem escondidos, esses talentos que estão aí e que vão fazer a diferença. Sempre há uma necessidade de nascer de novo, não é verdade? E como é que pode ser esse nascimento? Então, um deles nós iremos abordar neste Conhece-te a ti mesmo, não é? Porque há necessidade de autoconfiança para você poder falar bem, para ter segurança. Bom, hoje o tema, inclusive, é a necessidade de um plano para falar. Mas, Antônio, precisa, já vamos conversar sobre isso. Mas a história, enfim, continuando então a minha história, eu ontem disse que iria falar sobre um filme que eu fiz, em que, numa cena em que, por ciúmes, há uma briga e eu levo um soco, literalmente, desmaiei, levei vários pontos no exterior da boca e muito mais lá dentro, porque contra os dentes tiveram cortes mais acentuados. Mas, Tony, como é que isso aconteceu? Bom, o filme se chama Os Campeões, foi o resultado de um sonho.
há uma grande diferença entre sonho e delírio. A diferença é que o sonho você pode planejar e realizar, o delírio não. O sonho, o meio passo para o realizar é você compartilhar o seu sonho. E esse meu sonho foi compartilhado com dois grandes amigos, o Carlos Coimbra, que foi o diretor, não é? E a quem o Brasil deve grandes filmes, e um amigo, o Willy Hermann, que também depois ficou muito conhecido e muitos ligados ao automobilismo, ainda hoje sabem por causa da Indy, primeiro ligado ao Emerson Fittipaldi e agora por causa da Indy, o Willy lá continua. Mas então nós três decidimos fazer um filme meio, olha, para todo mundo, para toda a família, na hora em que era a pornochanchada que estava dando dinheiro, mas aquele idealismo, e fizemos. Não foi fácil, mas fizemos. Pois bem, numa cena dessas, então eu fazia um piloto de Fórmula 1, estava nesse filme um elenco muito grande, de grandes e talentosos atores, né? O Armando Bogos, Tamara Taxman, a Monique Lafon, muitas participações especiais, entre elas a do Moacir Deriquet, que foi quem me descobriu, né? Quando então eu pedi aquela Coca-Cola em frente à Globo. Também a Vilza Carla, uma participação tão querida, e eu vou justamente contar, porque o que aconteceu é que numa cena passada no Rio Grande do Sul, e nós fomos a 5 cidades para gravar, o que é uma loucura em termos de produção, mas era para fazer bem feito, e então nós estivemos acompanhando os circuitos, né, mais conhecidos aqui no Brasil, já que contava a história de 2 pilotos, não é? Mas, acima de tudo, uma grande amizade e com uma criança, que era o Berdan Júnior, quem fazia a criança. E então, no Rio Grande do Sul e tal, quando começa a haver ali uma aproximação amorosa, no caso, com o papel do... o meu era o Miguel, e agora com a menina, que é a Monique Lafon, aí, uma cena de ciúme, e eu me levanto, e então, ali... o soco, esse famoso soco. O que é que acontece no cinema? No cinema, e sobretudo na época, o filme era caro. Então você ensaia muito, mas na hora de filmar é 1 ou 2 tomadas. Já na televisão não, você pode gravar, não deu certo, regrava e tal, não tem problema, volta ao tape e faz de novo. Mas no cinema não, havia essa preocupação de ensaiar muito para que na hora não desse errado e não se gastasse dinheiro com um filme, literalmente. E então nós várias vezes, 1, 2, 3, mas 10 vezes ou mais, porque tem que marcar você, a luz, o local, o enquadramento, e sempre vai fazendo, e a gente faz. Bom, onde é que o diretor, o Carlos Coimbra, pôs a câmera? Atrás de mim. Então, se a câmera está atrás de mim, o soco que eu vou levar pode passar bem longe do meu queixo, porque se eu reagir na hora, parece que, pá, e com o barulho eu levei realmente um tremendo soco. Mas não precisa arriscar, já se a câmera estiver na lateral, tem que passar pertinho, senão a câmera mostra que você não pegou. Mas atrás, não tem problema nenhum. Bom, ok. Na dúzia de vezes que a gente ensaiou, tudo bem, tudo dando certinho, pum, lá vinha o soco, eu reagia, ótimo, ótimo. No que o Coimbra diz, atenção, câmera, ação. Pá! O soco veio direto. Isto, em princípio, nunca acontece. Naquelas grandes lutas que você vê, é como se fosse um balé. Tudo é combinado e milimetricamente executado para que não haja problemas. No filme Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel, com Carlos Copa, ele tinha um tacape de verdade mesmo. E ele, zum, zum. E se eu não me abaixasse ou levantasse na hora certa, não tinha como parar o golpe, porque não era de faz de contas. Aquilo era realmente madeira que parecia aço. Bom, então tudo se ensaia para que na hora dê certinho. Mas ali não deu. E como eu não estava esperando o soco, claro, no que levei, pó, caí, desmaiei, aí me levaram ainda desacordado e tal, paramos as filmagens. Aliás, tem uma coisa curiosa, claro que teve que haver um tempo para eu poder me restabelecer, mas tinha uma cena que tinha que ser gravada.
que era justamente no supermercado com a Vilza Carla e o Armando Bogos e o menino, o Oberdan. E aí não tinha jeito, tínhamos que gravar, não podíamos perder aquela oportunidade. E então, com o Coimbra, decidimos ainda assim gravar a cena. Vamos filmar. Mas o que acontece? É que era engraçado mesmo. Então eu não podia rir se não estourava os pontos, mas a cena era engraçada. Então, se olhando o filme Os Campeões, de vez em quando passa aí na televisão, nessa cena com a Vilza Carla, vocês vão me ver eu cobrindo o rosto e fazendo assim. Na verdade, eu estava segurando os pontos para eles não estourarem, porque a cena era muito gozada. O Bogos e ela deram um show, era muito bom. Bem, então, aproveitemos aqui a dica. A necessidade de um plano de ação, porque até mesmo com um plano alguma coisa pode dar errado, como foi o caso aqui nessa filmagem. Mas você diminui essa probabilidade a partir do momento em que realmente você tem um plano. Mas, Tony, para falar, que plano é esse? Sim, primeiro você tem que saber qual é o seu objetivo. Você vai falar, vai ensinar, vai vender, vai animar, vai dar uma bronca para que a equipe possa reagir, vai louvar. Bom, uma vez que tenha definido bem o que você vai fazer, agora 3 passos necessários, que você encontra muito facilmente no Sermão da Montanha e Jesus, neste sentido, dá de 10-0 em termos de comunicação a qualquer um. Então, seguindo o modelo do Sermão da Montanha, você tem uma introdução que desperta o interesse, o desenvolvimento do tema principal com figuras de linguagem, e hoje nós temos muitos recursos, e uma conclusão impactante. E não seja a palavra obrigado que aparece no fim que vai avisar as pessoas que você acabou. Bom, então vamos aplaudir, como é que a gente faz? Não pode ser. A conclusão é uma parte muito importante e temos que ir num crescendo até ela. Então, recapitulando, né, e depois no curso iremos ver como cada uma dessas partes pode ser desenvolvida, mas uma introdução que desperta o interesse. Curiosamente, Jesus começa o sermão repetindo 9 vezes a mesma palavra. Bem-aventurados, felizes, quem? Os pobres, os que têm fome, os que choram, como é que pode? Mas logo a seguir, ele dá esperança. Então ele foi envolvendo todo mundo. Não é? No contrapé de todo mundo, 9 vezes ele repete a mesma e isso não ficou monótono. Ao contrário, foi ali juntando todo mundo. Depois, nas figuras de linguagem, nós devemos falar mais para os olhos do que para os ouvidos, para que você possa fazer aí o seu filme e compreender, estimular o que eu já falei, o diálogo interno. E não sabia, e é verdade, olha que interessante. Quanto mais você ficar ligado nisso, mais você esquece o celular, não ouve, não sente o tempo passar e o índice de escuta vai lá em cima e você vai se apropriar. Bom, agora, o que é que Jesus tinha? Ele tinha metáforas, tinha as parábolas, não é? Algumas hipérboles que chocavam, mas sobretudo estimulavam o cérebro, tipo o camelo passar pelo buraco da agulha. Como é que pode? Sim. Se o teu filho te pede um pão, você não dá uma pedra, clim, né? Ou um peixe não dá uma serpente, tudo isso ajuda. Nós hoje temos vídeos, temos poemas, temos o PowerPoint, escolha, mas que, para além da lógica do argumento, que necessita, ao desenvolver o tema, que tenha também o encanto da forma. Então, escolha os argumentos, mas também prepare, tenha um plano sobre como é que eu vou apresentar isso. Para além, então, do conteúdo, a sedução da forma, que vai ajudar nesse processo. E aquela conclusão impactante. No caso do Sermão da Montanha, dá para pôr uma sonoplastia e o barulho, porque no modo como Jesus falou era fácil seguir, não é? Então quando ele dizia, e sopraram os ventos, caíram as chuvas, e bateram contra aquela casa, bum, e grande foi a derrocada, ou ao contrário, a casa que ficou de pé, e a gente imagina lá. Bom, queridos, estamos chegando ao final. Não se esqueçam, aqui na bio você já tem o link para o nosso aulão, então já se aproxima, né? No dia 17, e depois, aí sim, o curso para aqueles que se inscreverem do dia 22 ao dia 25.
Eu comecei falando do Pequeno Príncipe, e também nesta ocasião eu me lembro, estamos às vezes muito cansados de tantas promessas, tanta gente boa, tanta coisa capaz, e você precisa ter confiança, de acreditar em alguém, porque senão nos sentimos meio perdidos. E na música bonita do filme O Pequeno Príncipe, ela diz, por que não vamos para um lugar que só nós conhecemos? Não é? É esse lugar que eu considero, primeiro, o aulão, mas sobretudo depois, mais no escondidinho, o curso, onde falaremos destas coisas, de modo a que nos toque o coração, que ajude você nessa travessia, na volta para casa, mas sendo outra pessoa. Não é o nostos, que é o princípio. Depois de termos andado pelo deserto, vamos voltar enriquecidos com esses mananciais que brotam da rocha, que brotam da areia e que permitirão a você ser realmente uma pessoa diferente e contribuir para a felicidade de muitos que o ouvirão. A palavra certa na hora certa, ou como ela é. E palavras afáveis são como favos de mel, doces para a alma, um encanto, cura para o corpo. Não perca essa oportunidade de realmente usar isso, esse dom maravilhoso que Deus nos deu. Em vez de ficar quieto, calado, sentindo tão pequenino, não é ser arrogante nem orgulhoso, mas você tem que deixar brilhar a luz. Então, levanta os olhos e veja. Vamos falar mais nisso. Amanhã, falarei sobre os 15 anos que eu passei em França, em que deixei de ser ator. Mas pode alguém que é ator deixar de ser ator? Bela reflexão. Até amanhã, queridos, às 5 da tarde, o nosso horário.